Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui de volta então para a gente seguir no tema da apelação. Acredito que nesse bloco a gente mata essa parte mais teórica do recurso de apelação e o que a gente vai ver? É justamente o procedimento do recurso da apelação em segundo grau, tá? Vamos começar falando do seguinte, esse procedimento de segundo grau ocorre aonde, professor? Gente, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, tá? Para a tua prova, te passo um dado importante aqui. Nunca tivemos uma apelação em Tribunal Regional Federal. Todas as apelações foram somente Justiça Estadual. Então, todas elas tramitaram no Tribunal de Justiça do respectivo estado. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte, tá? O julgamento monocrático. O julgamento monocrático e o julgamento colegiado. Então vamos lá. O teu recurso chegando no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, regra geral, ele será julgado por um colegiado. O colegiado da apelação civil é formado por 3 integrantes. Se for Justiça Estadual, são 3 membros de uma Câmara. Se for Justiça Federal, são 3 membros de uma turma. Esses 3 membros têm nomes específicos? Cuidado! Nós temos o relator e 2 vogais. Não há mais no sistema das apelações cíveis a figura do revisor. Então é relator e 2 vogais. O que é que o relator faz? Primeira coisa, o relator verifica a possibilidade do julgamento monocrático, lá nas hipóteses do 932. Mais especificamente, artigo 932, incisos 3, 4 e 5. São situações em que a lei autoriza a esse relator julgar sozinho, julgar monocraticamente. Beleza? Professor, se não for nenhuma dessas hipóteses de julgamento monocrático, aí o julgamento será colegiado, como o relator fará o relatório e o seu voto e entrega isso para o órgão julgador, para a Câmara ou para a turma. Será marcado um dia para julgamento e no dia lá do julgamento, o que vai acontecer? O relator vai expor o seu relatório, vai contar do que se trata o processo e abrirá um prazo para que apelante e apelado apresentem as suas razões, faça a sua sustentação oral do seu recurso ou das suas contrarrazões. Após isso, o relator vota e os demais membros votam. Beleza? Então, professor, os vogais votam sem ter lido o processo? Em regra, sim. É bom lembrar que eles podem pedir vista dos autos. Ou seja, o relator falou uma coisa no relatório, o advogado na sustentação oral falou uma outra coisa, um dos vogais ficou com dúvida. Ele pode pedir vista dos autos para analisar? Ele pode. Mas ele pode votar sem fazer essa análise? Pode também. Beleza? E para a gente fechar, a gente tem uma regra muito legal, quer dizer, eu não acho tão legal assim, mas bastante interessante, digamos assim, em que nós temos a ampliação do quórum para julgamento. Isso não vale só para apelação, é bom que fique claro. Vale para outras situações também, mas a apelação é o mais importante, é o mais comum de acontecer isso daqui. Essa regra vem estampada aqui, ó, no artigo 942. Então, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Aqui a gente já precisa falar o seguinte: resultado
não unânime, tá? Professor, o que é resultado não unânime? 2-1. Se são 3 que votam, não unânime é 2-1. 2-1 num sentido, 2-1 em outro sentido, tanto faz. A sentença foi reformada por 2-1. Não unânime, amplia-se o quórum. A sentença foi mantida por 2-1. Amplia-se o quórum da mesma forma, porque o resultado não é unânime. Beleza? Olha o que a lei vai nos dizer. Vamos voltar aqui comigo. Você tem lá 3 votantes. 3 votantes, tá? Imagine que o primeiro tenha votado para dar provimento à apelação, o segundo para negar provimento à apelação e o terceiro para dar provimento. O maisinho quer dizer que deu provimento à apelação, ou seja, deu ganho de causa ao recorrente, tá? É não unânime? É não unânime. Vamos convocar outros julgadores. Quantos? Olha lá. Serão convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Gente, vamos lá. Quanto tá esse jogo aqui? 2-1 pro mais, certo? Certo. O que seria inverter? Inverter seria o menos ganhar, correto? Correto. Então vamos lá. Vamos convocar mais um julgador. Mais um. E ele vai votar, imagine que ele vote no sentido menos. Inverteu? Não. Ou seja, um só não é suficiente para inverter. Mas se eu trouxer mais 2 e ele votar menos também, o jogo que estava 2-1 fica 3-2, certo? Certo. Então essa convocação aqui, regra geral, será de mais 2 novos julgadores, tá? Poderia convocar mais? Até poderia, tá? Mas normalmente os regimentos internos estão falando, chama mais 2, tá? Professor, mas esse chamar mais 2 é na própria sessão? Se for possível, sim. Se não, você continua em sessão seguinte. O que eu quero dizer com se for possível, sim? Vai que no dia lá tem mais 2 e já os 2 vêm e votam juntos, tá? Professor, e se na hora de votar der 3-2, der 4-1, o julgamento também continua? Não, acaba ali, tá? É só se der 2-1 que ele vai continuar com mais estes membros aí. Beleza? Então era isso. Sabendo disso, você está pronto agora para poder partir para aquela etapa de pôr a mão na massa e entender a prática da apelação. Um grande abraço, bons estudos e até mais.